Todos são bem-vindos a essa reunião pública mantida pela Casa de Batuíra, instituição espírita localizada no município de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro. Esse nosso momento visa a divulgação doutrinária. O nosso convidado de hoje é o nosso querido professor César Reis, do Instituto professor, Cultura Espírita. Cultura Espírita. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Muito obrigado, me desculpe. Já passei dos 30 até a hora que eu esqueço. É verdade. Então, nós temos o nosso querido professor César Reis, que vai nos trazer uma palavra muito abalizada para esse dia de hoje. Ele tem 50 minutos para falar. Logo após, professor, eu ou a Rose, que eu estou aqui com problema de estabilidade na minha rede aqui, nós iremos fazer, quando der 19h50, a gente faz a visualização terapêutica e a irradiação, que é a parte final dos trabalhos. Né? Muito bem. Se quiser 9 horas, então vamos dar início aos trabalhos. Eu vou fazer a página, a prece inicial. A página é do livro Mais Luz, Chico Xavier, é o médium Batuíra, expressão número 8, assim, o segredo do trabalho. Coloque o trabalhador as mãos no arado para a lavoura do bem, e o Senhor, os seus emissários, para o resto, abençoando a colheita farta. O serviço possui idioma próprio, e através do serviço, o devotamento de cada ceareiro está conversando com todos os irmãos da humanidade. Nesse bendito segredo da fala silenciosa, que o trabalho desenvolve, pelos veículos do exemplo, as grandes realizações se efetuam com o auxílio do alto. Vamos então à nossa prece de abertura de trabalho. Senhor Jesus, divino amigo, agradecemos imensamente a oportunidade do estudo da reflexão da noite de hoje. Rogamos que o Senhor abençoe o nosso querido professor César Reis, que ele possa ser bem intuído pelos seus guias, seus mentores, assim como pelos dirigentes desse trabalho da Casa de Batuíra. Se conosco, Senhor, auxilia-nos hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Professor, o senhor está com a palavra, agradeço muito desde já. Muito obrigado. Nós te agradecemos, muito obrigado. Então, meus amigos, meus irmãos, é um prazer enorme, é um privilégio falarmos aqui para a Casa de Batuíra, né? De quem temos tão boas recordações. Sobretudo porque amanhã é o dia 7 de setembro, né? Vamos comemorar os 200 anos da independência do Brasil, né? E vamos aproveitar para refletir um pouco sobre esse livro extraordinário chamado Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Né? Na verdade, são 200 anos, né, de enormes dificuldades, de algumas tristezas, certamente, né? E também de algumas alegrias. Né? É muito boa a iniciativa da Casa de Batuíra, né, de se estudar esse livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né? Que, na verdade, é a revelação da missão coletiva do Brasil, do nosso país. Humberto de Campos é um escritor consagrado, Academia Brasileira de Letras, de renome nacional, muito admirado. Ele desencarnou em 1934, e já em 1938 ele deu esse livro, através da mediunidade abençoada do nosso muito querido Chico Xavier. Né? Na verdade, é a oportunidade assim, de nos oferecer a análise, ele diz lá, de fatos da nossa história, com o propósito assim, de demonstrar que essa missão, a missão evangelizadora do Brasil, e o trabalho de Jesus, quanto aos aspectos da programação de longo prazo, né, do Brasil, né, e das iniciativas táticas, que são de prazo um pouco menor, né, dos seus prepostos. Em nome de Jesus, trabalham desencarnados e vêm vários encarnados aqui para trabalharem ao longo do tempo
para a construção dessa era da regeneração que está vindo por aí, onde, por certo, o Brasil tem um papel relevante a desempenhar. O livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele começa antes da formação da Escola de Sagres, onde se formaram assim gerações de engenheiros, navegadores, astrônomos, construtores de navios, né? Matemáticos, o suprassumo do conhecimento da época, né? E ali ia se iniciar, como se iniciou na Escola de Sagres, em Portugal, a formação de gerações de grandes sábios, porque ia começar assim, um novo ciclo para a humanidade. Era o ciclo das grandes navegações, né? Que ia enfrentar aqueles imensos mares desconhecidos, os oceanos, se falavam tantas coisas estranhas, né? A busca das Índias, com muitas riquezas, e a descoberta da América, né? Então, isso tudo estava nos planos lá de Jesus, e os homens estavam aqui trabalhando segundo essas diretrizes. Depois, no Brasil, né, houve aquela sujeição a Portugal, houve disputas com franceses, com holandeses, e Portugal predominou, conseguiu manter esse país gigantesco, né, uma língua só, né, e praticamente uma religião só naquela época. Isso foi um feito extraordinário do menor país, um dos menores países da Europa, dos mais pobres da época, e que foi se engrandecendo muito com essas caravelas, com essas viagens aí pelo mundo, né? Enfim. Então, o Brasil, depois dessa sujeição a Portugal, a disputa com esses franceses, né, holandeses, com a predominância de Portugal, aí veio o problema da escravidão, aqueles movimentos nativistas importantes, a independência. O livro fala dessas coisas todas, né? De Dom Pedro II, um espírito de escola, né? A Guerra do Paraguai, tudo isso é tratado lá no livro. E o espiritismo, com Bezerra de Menezes, depois a Federação Espírita Brasileira, e o papel do espiritismo no Brasil e do Brasil para o mundo. Vamos ver isso um pouco na nossa conversa modesta de hoje. Lembrando que Bezerra de Menezes era o 13º apóstolo Matias, né? Ele, como Zaqueu, ele conheceu Jesus, depois ele se abasteceu naquelas fontes magníficas do amor de Jesus e acabou se transformando no 13º apóstolo, Matias, né? E depois reencarna no Brasil, né? Com um papel incrível que o doutor Bezerra de Menezes tem até hoje no nosso país. Então, esse processo de unificação, o movimento espírita no Brasil, nós devemos muito, 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 doutor Bezerra. E daí essa coisa vai para o mundo, como a gente vai ver daqui a pouco. Essa enorme, essa espontânea acolhida da doutrina na terra do Cruzeiro, ela convocou o povo, né, à prática que Jesus ensinou, para irradiar em favor da humanidade, né, essa mensagem do Espiritismo, que é a mensagem de paz, a mensagem de fraternidade entre todos os povos, para além das diferenças das línguas, das raças, dos costumes, das religiões, nós somos irmãos, que é isso que o Espiritismo prega, é isso que a doutrina espírita prega, que está se espalhando pelo mundo a pouco e pouco, né? Então, na verdade, esse livro é um livro muito necessário para a nossa meditação, porque nós somos aprendizes do Espiritismo, e como brasileiro, nós certamente queremos nos colocar, assim como colaboradores desse tempo novo, da era da regeneração, que Jesus comanda para a humanidade inteira. Eu vou lhes falar um pouco nessa nossa conversa, buscando demonstrar que esse coração do mundo, essa parte do Evangelho, se faz sobretudo na alma do povo. É fruto desse encontro, da miscigenação de muitos outros povos que se encontram aqui, felizes, ajudando a construir esse Brasil sempre melhor. Vou contar uma história para vocês, que eu vi lá no norte da Itália. Sabe que tem um dia, numa região chamada Gadio Montana, perto de Montese, onde os pracinhos brasileiros lutaram, tem um dia no ano, em abril, que é chamado o Dia do Mingau. Era uma palavra que nem tinha em italiano, mas era o Dia do Mingau. A Força Expedicionária Brasileira dividia a própria alimentação com a população lá da Itália, dessa região.
Esse fato chegou a ser elogiado pelo Papa Pio XII. E ele disse assim: onde os soldados brasileiros estivessem, não existia fome. Porque, ainda hoje, se você anda naquela região com um distintivo brasileiro, é comum que eles te ofereçam assim, um vinho, toma um vinho, né? Lá em Gádio Montano, porque eles querem celebrar todos os anos a presença dessa força expedicionária brasileira, né? Porque eles recebiam comida quente, não era resto de comida, ou então como ração, como outros exércitos, era a nossa comida que era feita para eles também, né? Eram os pracinhas, para amenizar aquele inverno com temperaturas que chegaram até a 20 graus centígrados abaixo de zero, amenizar a fome. Então, isso é um exemplo, um dia do mingau. Acho que muita gente não sabe dessas coisas, né? Os imigrantes, os primeiros imigrantes europeus não portugueses, eles vieram para o Brasil e foram os suíços, porque não tinha terra na Suíça, né? Eles vieram lá de um lugar ali, ainda no tempo de Dom João, né? De 1818, 1819. Eles vieram e se transformaram súditos do rei de Portugal no Brasil. E vieram do cantão de Friburgo, lá na Suíça, e se localizaram aqui no nosso estado do Rio, num lugar que passou a chamar Nova Friburgo. Essa migração suíça continuou ao longo do século XIX, e eles estabeleceram, os suíços, muito na região serrana do Rio, mas também foram para São Paulo, para o Paraná, Santa Catarina, estiveram no Espírito Santo, estão lá até hoje, na Bahia, né? E são muito bem assim, se integram completamente na brasilidade, né? Lá em Santa Catarina, muitas famílias povoaram uma chamada Colônia Francisca, e que hoje é uma das cidades mais importantes da Catarina, chama-se Joinville, cheia de imigrantes suíços. Também muitos alemães, né? Os alemães vieram para cá a partir de 1824. Né? É um marco isso da imigração. Chegaram imigrantes num lugar chamado São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e foram incentivados pelo governo brasileiro. Se dirigiram, sobretudo, para o sul do país, né? Terras para cultivar, para reproduzir o estilo de vida dos seus antepassados. E o governo imperial esperava que eles ajudassem, inclusive, a defender as fronteiras brasileiras. E muitos deles se alistaram no Exército Brasileiro. Fizeram o juramento à bandeira do Brasil. Olha, que país extraordinário é esse, né? Então, até hoje, os alemães estão em muitos lugares, seus descendentes, né, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no Paraná, né? Um contingente bem numeroso, ajudaram a expansão econômica do Brasil, criaram uma nova paisagem, aquelas casas alemãs que a gente encontra naquela região, lindas casas, chalés típicos, né? E também atividades artesanais maravilhosas. Você encontra muitas colônias de alemães que se integram aos brasileiros em São Leopoldo, Novo Hamburgo, em Blumenau, Joinville, em Brusque, né? São Bento do Sul, também em Londrina, Rio Negro, Cruzeiro do Oeste, no Paraná. Eles são tratados e respeitados e aceitos como iguais, são brasileiros. Também vieram muitos italianos para cá. Veja, interessante, isso é uma estratégia de Jesus trazendo essas pessoas para se integrarem aqui, naquilo que é o coração do mundo. Então, eles vieram para cá a partir da integração, da unificação da Itália com o rei Vitório Emanuel, né? Isso aí em 1870, por aí, final do século XIX. E depois vieram fluxos permanentes, sobretudo com aquela ascensão do Mussolini, né? Muitos vieram para cá. Então, aquele tráfico dos escravos, quando foi acabando no Brasil, a ideia era trazer europeus para cá. E recebiam passagem, vinham passagem de graça, nos navios a vapor, né? Recebiam ainda salários e em alguns lugares recebiam casas. E que país interessante. Incentivos para a propriedade da própria terra e da cidadania. Você vê muito isso ainda em São Paulo, os aspectos culturais e políticos, né, importantes. Imigrantes italianos
foram os primeiros trabalhadores das fábricas de São Paulo. E também eles criaram as chamadas caixas de socorro mútuo, como lá no Sul, os imigrantes alemães criaram caixa de socorro mútuo, né? Que é uma coisa muito fraterna. Isso gerou, por exemplo, empresas hoje no Brasil muito importantes. Realmente são coisas que a gente tem que... Houve uma estratégia para tudo isso, né? Então, a cultura, a industrialização da uva, né? Isso é uma coisa importante. Muitos dos núcleos iniciais viraram grandes cidades, como Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Garibaldi, são cidades que vivem em função da uva, e hoje tem uma indústria extraordinária. Em Santa Catarina, nós também tivemos importantes, Nova Trento, Uruçanga, Nova Veneza, né? Então, são grupos numerosos que trouxeram os hábitos, seus peitos, e se misturaram com os nossos, né? E os italianos, inclusive, trouxeram muito o consumo das massas, a vinicultura, os vinhos, né? Isso é um aspecto cultural da região sul do Brasil importante, né? Enfim, eu queria falar de um imigrante muito importante para o Brasil nesse projeto. O nome dele era Francisco Lawrence, era poliglota, filósofo, né? Ele nasceu na Boêmia, no antigo tempo, hoje é a República Tcheca, né? Ele veio para o Brasil porque a situação lá, a vida lá era muito difícil. Ele falava uma opção de idioma, né? Mas ele se dedicou especialmente ao Esperanto. Ele escreveu um livro publicado pela FEA, chamado Esperanto Sem Mestre. Perdão, ele nasceu num berço pobre, Lawrence, né? Mas o pai dele era moleiro, né? Trabalhava no moinho, né? Aos 17 anos já sabia vários idiomas, como latim, hebraico, grego, né? Mas o regime lá era restritivo, era difícil, né? E ele era antidemocrático. E ele veio para o Brasil, né? Já no navio ele aprendeu a língua portuguesa, né? Viveu inicialmente no estado do Rio de Janeiro, chegou aqui no final do século XIX. Depois ele foi para Minas Gerais e finalmente foi para o Rio Grande do Sul e se radicou num lugar chamado Dom Feliciano, né? Casou-se com uma alemã, né? E viveu no Brasil o resto da vida. Escreveu muitos livros, 40 idiomas, os livros que ele escreveu, 36 idiomas. E foi um dos elementos proeminentes do esperantismo no Brasil. O Esperanto é a língua da fraternidade. Tem uma filosofia interna chamada romaranismo, tá? Que pode ser traduzida por humanitarismo. E Esperanto será a segunda língua de todos os homens na era da regeneração. Uma língua simples, clara, uma língua de muitas radicais, latinos e gregos, que as pessoas podem aprender facilmente. Na Coreia, por exemplo, estuda-se muito Esperanto. Na China, estuda muito Esperanto. No Japão, estuda-se muito Esperanto. E eles dizem assim, é mais fácil aprender o Esperanto do que o japonês. É muito interessante, a língua de todos os homens. Por que esse homem veio para o Brasil? Isso foi uma orientação de Jesus, para que uma criatura desse nível viesse para cá. Já os portugueses sempre vieram para o Brasil, até hoje estão vindo para o Brasil, né? Então, eles trabalharam muito na parte de comércio. Os espanhóis também vieram muito para o Brasil, né? Vários deles foram para São Paulo, trabalharam nos Laranjais, trabalharam nos grandes centros de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, né? E eles criaram as casas de Espanha, como os portugueses têm as casas portuguesas, onde se mantém viva a tradição desses povos, mas eles confraternizam, que hoje são brasileiros que vão lá dançar aquelas músicas, cantar aquelas músicas. Faz parte da nossa cultura, né? Os japoneses, a maior colônia japonesa do mundo está no Brasil. Os japoneses chegaram no início do século XX, né? Foram para São Paulo, trabalhar na lavoura do café, também foram para o Paraná, Minas Gerais. Lá no Pará tem uma grande quantidade de japoneses. Eles inovaram técnicas de cultivo, né? Enfim, são povos que vieram trazer grandes contribuições. Isso é o projeto estratégico de Jesus, né? Então, também vieram para o Brasil as pessoas da Síria, do Líbano, da Armênia, da Turquia, né? Muitos foram para São Paulo, muitos no Rio de Janeiro, na Bahia, no Nordeste, Minas Gerais. Os sírios e libaneses eram pequenos agricultores lá. Aqui, por causa
tipo de latifúndio encontrado, eles foram trabalhar, sobretudo, na parte de comércio, ambulantes, aqueles caixeiros viajantes mascates que espalharam tanto conhecimento e cultura por aí afora, né? Então, os filhos deles, hoje nós encontramos os filhos dos libaneses, dos sírios, na política, na economia, nas finanças, tem uma inteligência especial para essas áreas financeiras. Isso é muito importante, né? Também temos no Brasil muitos húngaros, gregos, ingleses, americanos, poloneses, búlgaros, tchecos, ucranianos e russos, que também migraram para o Brasil legalmente, né? Eles trouxeram essa diversidade cultural e linguística para o nosso país. Aqui se estabeleceram e construíram uma vida melhor para eles e para nós. Após os anos 2000, né, já no nosso século XXI, né, com essa estabilidade do Brasil, houve assim, vieram muitos outros cidadãos para cá, atraídos para cá. Também vieram muito haitianos, vieram muito bolivianos, refugiados de guerra, cubanos, vieram para cá, como sírios, senegaleses, ucranianos, nigerianos, vieram da guerra, vieram para cá, que é um lugar de paz. Também a crise na Venezuela, muitos cidadãos desse país cruzam a fronteira, especialmente lá em cima, em Roraima, né? Chineses, coreanos, vêm abrir comércio, estabelece sobretudo nas cidades. O Brasil é um país de portas abertas. Isso é raro no mundo, de maneira geral. É claro que há cuidados e restrições, mas, de maneira geral, o Brasil é esse coração aberto para receber todo mundo, né? Enfim, o Brasil é esse coração grande que se abre e acolhe a todos, né? E, ao mesmo tempo, forma-se aqui uma síntese fraterna da cultura humana geral, da Ásia, da Europa, da África, de toda a América. Isso é a estratégia de Jesus, coração do mundo. Humberto de Campos, ele explicou que o seu objetivo, ao ditar esse Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, era encarecer a excelência da missão espiritual do Brasil. E para justificar, Humberto de Campos esclarece que cada indivíduo e cada nação tem uma tarefa a desempenhar no concerto dos povos. E essa tarefa é estabelecida, uma programação fixada no mundo invisível. Complementou Humberto de Campos dizendo que uma seiva espiritual brota do plano espiritual sob a forma de inspiração, que é indispensável para que a tarefa seja cumprida. No Brasil, essa seiva nos inspira na direção da fraternidade, da solidariedade, da compreensão, do companheirismo, da aceitação. O livro é de 1938. Então, já correram 84 anos da publicação do livro. E a preocupação que Humberto de Campos disse lá permanece. A necessidade de ser aprimorada a educação pessoal e coletiva do brasileiro. Isso permanece imutável. E espíritos esclarecidos destacam que o Brasil detém uma situação especial no mundo, tanto pelo tamanho gigantesco, é o quinto maior país do mundo, mas o patrimônio das riquezas materiais e, sobretudo, das riquezas espirituais. É a qualidade da sua gente que está sendo trabalhada e que importa. Esse homem bom, esse homem do mingau, né? Na verdade, uma grande mistura de muitas nacionalidades. Esse é o Brasil. Eu, nessa vida, meus irmãos, tive a oportunidade de viajar pelo mundo todo, sabe? E convivi com pessoas de muitos países. E desfrutei dessa oportunidade ímpar, né, de observar como os outros veem o Brasil e a boa receptividade que os brasileiros têm, né? Durante um almoço com industriais japoneses, eles destacaram que o Brasil, eles disseram isso é um país, é um verdadeiro milagre. A sua extensão territorial, a unidade populacional, a língua unificada, a posse da maior área agricultável do mundo, capaz de produzir 2, em alguns casos, até 3 safras por ano, né? São alimentos, né? Então, o Brasil é o celeiro do mundo.
Foram os japoneses que nos disseram isso. E é um forte candidato a ser a maior nação agrícola da Terra. Eles elogiaram muito a ausência de antagonismo entre o Brasil e as demais nações do globo. E também a absorção de imigrantes, sobretudo japoneses, de forma incomparável em relação ao resto do mundo. E falaram, naturalmente, das relações ótimas entre o Brasil e o Japão. Nesses mais de 50 anos de viagem pelo mundo, eu não observei restrições em relação ao Brasil. Lembrei-me que Humberto de Campos disse que Jesus velava constantemente pelo Brasil, evitando que a pilhagem das nações ricas e poderosas fragmentasse o nosso vasto território, como se tentou várias vezes. E acrescenta Humberto de Campos, se um dia o Brasil, está lá no livro, for menosprezado, Jesus providenciará para que sejam devidamente respeitados os princípios da justiça e da fraternidade universal. Ao mesmo tempo, disse ele, foi imposta uma importante condição. O Brasil não deveria isolar-se do resto do mundo ou se encastelar numa posição de coração do mundo e pátria do evangelho. Isso não poderia acontecer. Cabe ao Brasil estimular e manter as primícias dos poderes espirituais com vista à civilização planetária do futuro. Nesta nossa terra deverão ser centralizados exemplos e virtudes que possam servir de modelo geral para os indivíduos e as nações. Vou contar alguns desses exemplos e virtudes para vocês daqui a pouco. Então temos que nos modificar, principalmente temos que nos educar, caso queiramos ter realmente um lugar de destaque no Conselho das Nações. Então, essa destinação, coração do mundo para o Evangelho, não é uma destinação sem esforço. No dia 2 de dezembro de 1825, no Rio de Janeiro, nasceu uma alma muito especial, D. Pedro II. Diz Humberto de Campos que quando, ao pé da cruz, quando ele é o espírito Longinos, encarnado como Longinos, posteriormente reencarnou como D. Pedro II, ele não havia entendido a mensagem de Jesus. Ele teve algumas existências com muita dor, mas progrediu espiritualmente, tornou-se um missionário de Jesus, bem-sucedido. Quando foi imperador do Brasil, ele ascendeu a planos espirituais mais elevados. Atento à missão do povo brasileiro na civilização do porvir, o plano espiritual trabalhou para manter a integridade territorial do Brasil, enquanto a América do Sul e a América Central se fracionaram em muitas repúblicas. D. Pedro II foi um estadista muito humano, um cientista aclamado, um poliglota admirado no mundo inteiro. Foi ele que ofereceu aquela gradativa emancipação dos escravos. Não aconteceu no Brasil, o que aconteceu mesmo nos Estados Unidos, deu uma guerra terrível, morreu muita gente. Aqui era aos poucos, mas foi acontecendo. E, finalmente, a sua filha, a princesa Isabel, assinou a Lei Áurea, espíritos luminosos, fazendo o papel que realmente cabe a brasileiros. Com a Declaração da República, diz Humberto, o Brasil tornou-se adulto, mas os benfeitores espirituais permanecem conosco, nos dando assistência. A atitude de emissários espirituais se explica porque, volta e meia, o Brasil também sai dos trilhos, né? Porque aquela questão do livre-arbítrio, que muitas vezes a gente se engana e faz coisas equivocadas. Então nós perdemos assim um pouco a trajetória evolutiva, mas Jesus está no comando e ajusta as coisas. Até porque, meus irmãos, no coração do mundo, e até porque é o coração do mundo, nós também recebemos muitos espíritos equivocados para serem acolhidos aqui, aprenderem aqui o bem, e renascem aqui para serem educados, para que possam viver mais na direção do bem. Esses espíritos estão, por vezes, chegam a altos postos nas finanças, na economia, nos interesses sociais, na política. Estão aqui para serem educados. O coração do mundo é para isso também. É para receber também os muito equivocados. E temos recebido muitos.
ao longo da nossa história. Os conflitos iniciados no século XIX avançaram pelo século XX, nas guerras mundiais, e se estende até hoje. Estamos vendo a guerra na Rússia, na Ucrânia. Fazem parte do processo da seleção final das expressões espirituais da vida terrestre. As provações do nosso tempo caracterizam as provas decorrentes da tremenda inversão que assalta os valores morais. Nos séculos que se forem até hoje, para tais espíritos equivocados, a característica é o vale tudo pelo amor ao poder. Vale tudo. Agora, no tempo novo, já está havendo um esforço enorme dos trabalhadores, em nome de Jesus, para que a gente entenda e vivencie o poder do amor, e não o amor ao poder ao que é preso, mas é o poder do amor. Essa é a estratégia de Jesus para o Brasil, para o mundo, para o Evangelho. O livro deixa claro. Desde a fundação da Escola de Sagres, reunindo sumidades da navegação, como falamos, da matemática, da astronomia, da engenharia, que possibilitaram a construção de grandes navios capazes de atravessarem os oceanos bravios. A prática do amor é o fator básico da evolução. Aquele que quer evoluir sabe como é imperiosa a incorporação do amor à sua maneira de ser, como as provas da sobrevivência do espírito após a morte, aliadas à crescente aceitação da reencarnação, as filosofias e teorias salvacionistas complicadas e estranhas começam a ser postas de lado. Há muitos estudos e pesquisas universitárias no mundo inteiro, sobretudo nos países mais adiantados, como nos Estados Unidos, na Suécia, na Rússia, na Alemanha, sobre mediunidade, sobre reencarnação. Daqui a pouco isso vai ser absolutamente aceito pela humanidade. E aí? Na estratégia de Jesus é que entra o Consolador, que encontrou a sua maior repercussão no mundo e no Brasil. O Brasil é o maior país espírita do planeta. São milhares de centros espíritas registrados, que nós sabemos cerca de 15 mil centros espíritas. Tem um grande número de outros centros espíritas que não são registrados, mas funcionam. Eles se espalham pelo Brasil inteiro. Sem dúvida, apesar do conceito de filosofia, de ciência, religião, é esse aspecto da religião que predomina em nosso meio espírita. Não são apenas os milhões de espíritas, mas também os muitos milhões de simpatizantes do espiritismo. Tudo isso, meus irmãos, cria um caldo cultural, uma rede vibratória que favorece o conceito de pátria do Evangelho. Robert Sheldrake, um grande estudioso, um prêmio Nobel, ele nos fala desse caldo cultural que favorece a produção de coisas novas. O Brasil está criando esse caldo cultural de transformação. Há muitos anos, nós começamos a exportar espiritismo. Sobretudo, a partir dos anos 1970, brasileiros espíritas começaram a fundar centros espíritas pelo mundo afora. Lá nos Estados Unidos, hoje, são mais de 100 centros espíritas, num país como aquele, né? Há dezenas de centros espíritas espalhados pela Europa, pela África e até na Austrália. Nós estivemos pessoalmente num grupo espírita na China, falando de espiritismo. Divaldo esteve lá também falando de espiritismo, esteve no Japão várias vezes falando de espiritismo. Na imensa maioria, por aí afora, são brasileiros que começam as tarefas e acabam fundando centros. Sessões realizam-se inicialmente em língua portuguesa, mas crescentemente vão sendo apresentadas sessões nas línguas nativas. Os livros básicos da codificação estão traduzidos em muitos idiomas. Os livros do Chico Xavier são livros estudados no mundo todo e até em universidades. Os livros do Divaldo, as viagens do Divaldo Franco, milhares de palestras em todos os continentes, as falas de Divaldo na ONU, os seus livros também traduzidos em vários idiomas. E ainda um número excelente de grandes expositores, por exemplo, Raul Teixeira, né? O nosso doutor Alberto Almeida, Haroldo Dutra, a Ana Guimarães, só para citar alguns, assim, a gente lembra de passagem. São muitos e muitos outros. E temos aí do cinema, né? O filme Nosso Lar,
Nossa, varreu o mundo e até hoje está sendo visto e estudado em muitos países do mundo. E tem outros livros sendo preparados por aí sobre Chico Xavier, livros sobre o Dr. Bezerra de, filmes sobre o Dr. Bezerra de Menezes, está rodando o mundo. Hoje existe um Conselho Espírita Internacional que foi organizado pelo Brasil. Fazem parte 26 países. Hoje, quem dirige esse Conselho Espírita Internacional é uma brasileira que reside há muitos anos em Nova York. Foi a primeira tradutora daquele livro, O Céu e o Inferno, para o inglês. Chama-se Jussara Korngold, a brasileira. Então, nós participamos durante alguns anos, do Conselho Espírita Internacional. Inicialmente, nossas reuniões eram apenas em português, porque os representantes dos países eram brasileiros e alguns, talvez, portugueses. Aos poucos, nós fomos tendo reuniões também em espanhol, em inglês, em francês, e foi até criado um grupo de Esperanto, que não prosperou, mas um dia vai chegar para a reunião do Conselho Espírita Internacional. Kardec é um espírito primorosamente evoluído, um verdadeiro apóstolo da fé. A missão do Espiritismo é unificar todos os ensinamentos sobre o Espírito, como se vê lá no Livro dos Espíritos. O compromisso de Kardec foi cumprido. A extensão e a profundidade do seu trabalho superam as mais profundas expectativas. Ao unificar os ensinamentos sobre o Espírito, Allan Kardec estimulou a humanidade a assumir uma base religiosa, científica e filosófica mais profunda, cujos resultados iniciais podem ser avaliados ao se observar o seu constante crescimento pelo mundo afora. E os brasileiros estão fazendo o seu papel pelo mundo, como o livro demonstra e como a realidade de hoje deixa claro. Mas falamos de alguns espíritos, luminosos que vêm ao Brasil. Quero lhes falar de um espírito que eu tive o privilégio de conhecer. Ele foi colocado no Brasil numa missão muito especial. E sobre ele, Carlos Drummond de Andrade, o grande poeta brasileiro, escreveu um belíssimo poema que chamou O Pranto Geral dos Índios. Os índios sacrificados, sofridos, mas que vieram, depois do choro, cantar essa criatura. E dizendo assim: agora dormes, um dormir tão sereno, que dormimos nas pregas do teu sono. Os que restam da glória velha, feiticeiros, olheiros, cantores, bailarinos estáticos, debruçam-se em teu ombro. E aí os índios diziam: Rom, dom, rom, dom. Repouso de felinos, toque lento de sinos, na cidade murmurando: Rondon, Rondon, amigo e pai, sorrindo na amplidão. O Marechal Cândido Mariano Rondon é considerado um dos principais heróis e patriotas brasileiros. Uma luz, um representante de Jesus. Foi homenageado pela população. Ele é o pai das telecomunicações brasileiras. Ele levou as comunicações lá para o oeste, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Amazônia. Ele levou as comunicações para lá. O dia do nascimento dele, 5 de maio, é o dia nacional das telecomunicações. Ele de renome internacional. Ele teve o seu nome foi escrito em letras de ouro. Tem um livro da Sociedade Geográfica de Nova York, onde só se escreve com letras de ouro o nome de muito poucas pessoas, o nome dele está lá. No dia do seu aniversário, ele recebeu do povo brasileiro o título Congresso Nacional, que representava o povo brasileiro, Marechal Honorário do Exército Brasileiro, tinha 90 anos. Em 1957, ele foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Foi indicado pelo The Explorer Club de Nova York. Em 1963, ele foi designado, homenageado como patrono das comunicações do Exército Brasileiro. Em 2015, ele foi colocado, o nome dele, Os Heróis da Pátria, lá em Brasília, no Panteão da Pátria. Em 1968, foi iniciado um chamado Projeto Rondon, com o objetivo de levar a juventude universitária a conhecer a realidade brasileira e a participar do processo de desenvolvimento em nome de Rondon. A gente aprendeu isso. Morrer se preciso for, matar nunca.
O que é mais evangélico do que isso? Então, Rondon é uma dessas criaturas luminosas que Jesus mandou para o Brasil, para iluminar a nossa terra. É só um exemplo, existem muitos outros. O livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, tem 30 capítulos. Fala dos degredados, dos missionários, dos escravos, dos negros, dos invasores, dos movimentos nativistas. Fala de Tiradentes, olha que outro herói extraordinário. Né? Fala da independência, de Dom Pedro II, de Bezerra de Menezes. Fala das guerras internas, do surgimento da República e do espiritismo no Brasil. Fica bem clara, por isso nós recomendamos muito a leitura desse livro, fica bem clara a estratégia de Jesus, pelas mãos carinhosas de Ismael, e a ação de abnegar os trabalhadores nos dois planos, para que nós alcancemos o papel que precisamos desempenhar. O prefácio é de Emmanuel. Humberto de Campos, na apresentação, encerra com essas palavras: nos dias de provação, como nas horas de venturas, estejamos irmanados numa doce aliança de fraternidade e de paz indestrutível, dentro da qual nós deveremos esperar as claridades do futuro. Não nos compete estacionar em nenhuma circunstância, diz ele, e sim marchar sempre com a educação e com a fé realizadora. Interessante que, como Allan Kardec dá importância à educação, né? Quando ele fala que não é essa educação meramente pelos nomes, pelas datas, pelas equações, é educação moral, educação que se faz em base de valores, aquela educação pestalozziana, da atenção, do carinho, né? Da competência que se adquire com essa capacitação humana, mas que se vai através da capacitação pelo bem, pelo respeito, pela honestidade, valores, ética, moralidade. Essa é a educação espírita, essa é a educação de Pestalozzi. Pestalozzi foi mestre de Kardec, e Kardec colocou isso claramente no Livro dos Espíritos. Aliás, o Herculano Pires diz isso: o espiritismo é obra de educação. Então, em nenhuma circunstância devemos marchar sempre para essa educação. A fé realizadora, né? A fé com obra de Paulo, né? Ao encontro do Brasil, na sua admirável espiritualidade e na sua grandeza imperecível. Nós somos aprendizes do Evangelho, aprendizes do Espiritismo, aprendizes dessa educação que deve acontecer, sobretudo, primeiro, dentro de nós. Aquele homem velho, grosseiro, maledicente, egoísta, cheio de vilania, de maldade, hipocrisia, esse homem velho tem que ser deixado de lado, surgir aos poucos. E depois a educação é um processo. Você não se educa nota 10 de repente. Você vai adquirindo a pouco e pouco os padrões de uma educação verdadeira. Então, o sorriso, a paciência, a tolerância, a atenção, a boa vontade, as mãos que se estendem. É assim que a reforma interior vai acontecendo. Você vai se educando para ser a criatura nova, aceitando outros parâmetros de vida. Aos poucos, o Espiritismo veio para isso, para que você se eduque nessa direção. Na medida que isso acontece com você, isso não fica dentro de você, isso irradia a sua volta, envolve seus parentes, seus companheiros de trabalho, seus amigos, as pessoas com as quais você convive, porque isso sai de dentro de você e irradia. Essa questão da educação espírita, ela é sobretudo educação amorosa. Essa amorosidade sai de nós em ondas muito curtas. As ondas muito curtas, quanto mais curtas são, mais distantes vão. Então, essa criatura educada, segundo esses parâmetros da doutrina espírita, essa educação vai envolver outras pessoas e vai germinar em outras pessoas, produzindo homens de bem à nossa volta, na exata medida em que nós procuramos ser homens de bem. Nós somos, então, como dissemos, aprendizes do Espiritismo. Este livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de 1938, pela mediunidade abençoada de Chico Xavier,
por esse espírito especial, Humberto de Campos. E depois teve que mudar o nome, né? Porque acabou havendo um processo que as pessoas queriam saber a questão de direitos autorais, parentes, familiares, que ele estava encarnado. Ele mudou o nome para irmão X. Né? Ele escrevia livros, Conselheiro XX. Ele passou a ser o irmão X. Né? Então, esse livro é imperdível para a nossa reflexão. Nós queremos aqui recomendar extraordinariamente esse livro a todos vocês. Sobretudo hoje, que nós estamos na véspera do 7 de setembro. Vamos comemorar 200 anos da independência do Brasil. Em que medida nós vamos comemorar a nossa própria independência da vaidade, do egoísmo, do orgulho, do desamor, da ambição, da maldade, da hipocrisia? Vamos proclamar a nossa independência. Criaturas agora voltadas para a ternura, a solidariedade, a compreensão, o amor, a honestidade, o respeito, olhando o outro como um legítimo outro, trabalhando para cooperar sempre. Esse é o livro que gera essa reflexão, para nós nos encontrarmos como nação. O nosso lugar é no contexto dos povos e como indivíduos. O nosso lugar no processo de renovação íntima, para que através do exemplo da nossa conduta, como nós falamos ainda há pouco de Rondon, falamos ainda há pouco de Dom Pedro II, né? Criaturas extraordinárias, e tantos outros podíamos falar. Falamos do próprio Chico, falamos do nosso Divaldo, enfim, criaturas que vivem a mensagem, não apenas falam das coisas, né? Então, através do exemplo da nossa conduta, porque o grande educador é o exemplo, não é a palavra, não é a fala. O grande educador é o exemplo. Então, através do exemplo da nossa conduta, meus irmãos, temos que demonstrar que fazemos parte da equipe do Consolador, que está aqui, Consolador prometido. Fazemos parte da condição de construtores, embora operários modestíssimos, mas vamos colocar lá o nosso tijolinho na construção dessa nova era, tal como estrategicamente Jesus nos propõe. Vamos fazer a nossa parte. É um privilégio, mas é também uma grave responsabilidade. Que o Brasil, o coração do mundo, que a pátria do Evangelho possa estar límpida e clara no teu coração, no meu coração, no coração do Brasil inteiro. Muito obrigado, meus irmãos. Muita paz. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Nós agradecemos ao nosso querido professor César Reis pela brilhante fala que nos convida à reflexão. Muito obrigado, professor, pelas suas palavras nessa véspera de setembro. Muito obrigado. Vamos agora, então, convidá-los agora a fazer a nossa reflexão, a nossa visualização terapêutica e a nossa irradiação. Vamos, então, fechar os olhos, imaginar que estamos adentrando a Câmara de Passes. Somos recebidos pelo querido benfeitor, Dr. Bezerra de Menezes, que nos abraça carinhosamente e diz em nossos ouvidos: Deus é amor. Dr. Bezerra nos indica o local a sentarmos. Os passistas nos recebem com muito carinho. O querido benfeitor faz uma prece à Mãe Santíssima, rogando por todos nós, pedindo saúde física, mental e espiritual. Os passistas iniciam o seu trabalho e os fluidos magnéticos vão descendo sobre nós, trazendo para nós saúde, bem-estar, alegria de viver, bom ânimo para a luta. Nos é oferecida da água fluidificada. E agora juntos vamos à irradiação. Senhor Jesus, divino amigo, rogamos, Senhor, o teu amparo, a tua proteção, em favor dos que sofrem, dos que choram. Pedimos, Senhor, misericórdia. Imploramos as tuas bênçãos, Senhor, em favor dos pequeninos sofredores de toda a ordem. Pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor possa abençoar a cada um de nós com força,
Pedimos em favor daqueles cujos nomes se encontram nos cadernos, sobre a mesa da casa de Batuíra. Pedimos em favor dos que estão em nosso pensamento. Rogamos misericórdia em favor dos que estão em sofrimento, em todos os cantos do globo terrestre, do plano da vida. E tudo isso, Senhor, nós te imploramos. Em nome do Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, nós agradecemos ao nosso querido professor César Reis pela exposição da noite. Convidamos a todos para amanhã estarmos juntos no nosso momento de oração às 15 horas. Fiquem com Deus, muito obrigado. Deus abençoe. Professor, muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Boa noite a todos.